busca de imagens como essa, da Baía de Guanabara, com Pão de Açúcar ao fundo, é que milhões de turistas vêm todo o ano ao Rio. Durante séculos, a Bahia foi a porta de entrada do Rio de Janeiro. Aliás, a cidade cresceu ao seu redor. E cresceu tanto e tão desordenadamente que acabou sobrando para a Bahia. Toneladas de lixo, esgoto e até resíduos químicos são jogadas indiscriminadamente em suas águas. Águas que vão receber as provas de vela dos Jogos Olímpicos em agosto. As autoridades dizem que a poluição não vai chegar a atrapalhar as provas, mas especialistas garantem que há risco para a saúde dos atletas. O Caminhos da reportagem de hoje vai fundo nessa questão. Baía de Guanabara sempre foi palco de eventos náuticos e, apesar dessa aparência de um local de águas calmas, velejar aqui não é fácil. A variação dos ventos e das marés faz com que, numa analogia ao futebol, a Bahia seja chamada de a bomboneira da vela. Quem vem de fora tem dificuldades de ganhar aqui. This is my first time in Rio. I haven't been sailing here before. This week has been really nice. A little bit different wind in different days, so we have learned a lot about the place. And I like it, it's beautiful. Nos últimos 2 anos, sempre no mês de agosto, quando vão ser realizados os Jogos, aconteceram eventos teste que reuniram os principais velejadores do mundo. Gente que estará aqui na Olimpíada. Além de testar toda a estrutura que vai estar à disposição dos atletas, as regatas também serviram para que eles pudessem conhecer melhor as 5 raias, onde serão disputadas as provas. 3 raias estão dentro da Baía de Guanabara: a da Ponte, a da Escola Naval e a do Pão de Açúcar. Outras 2 raias são em mar aberto, mais próximas a Copacabana e Niterói. O percurso de cada raia é determinado por boias. Para conseguir vencer uma regata, os atletas devem completar um número específico de voltas em um tempo menor do que o de seus adversários. Uma disputa acirrada em que as falhas podem ser decisivas. A largada é o mais crítico e se você consegue ter um espaço seu e conseguir, mesmo que você não vá para o lado que você quer, mas você conseguir respirar ali depois da largada, você ainda está no jogo. Se você já sai mal, você já começou atrás, só recupera, só recupera. The boats do get very close sometimes. We sometimes even hit, but normally we try and prevent that, and we do have rules that we have to abide by, and if not, we have to do a penalty turn. So it makes the race longer for us. So we try to avoid people hitting us. A gente está testando um novo sistema de largada. Então vai subir uma bandeira que vai dizer 10 minutos, depois vai subir uma de 5 e tal. Isso eu acredito que vai ser usado durante os Jogos de 2016. 4, 3, 2, 1, toque! O maior desafio é a gente montar uma linha perfeita de largada, onde não facilite e não prejudique ninguém. E é onde 50% da regata se define. O primeiro barco preto que você está vendo ali, monta a largada entre a gente e esse barco preto. Top! Então sobe a bandeira verde e largou. 10 classes disputam Jogos Olímpicos. Laser, barcos com uma única vela e só um velejador do sexo masculino. E laser radial, o mesmo tipo de barco, só que para competidoras do sexo feminino. Fim, barco também com apenas uma vela, mas com quase o dobro do peso da laser. Só homens disputam a categoria. A 470 vai ter disputas tanto para homens quanto para mulheres. Com 3 velas, o barco possui um trapézio que prende o velejador ao mastro. A 49er tem o casco fino e leve e tem 2 asas laterais onde os iatistas se apoiam. A categoria é disputada por homens. Já na categoria 49er FX, o barco é igual, mas as provas são disputadas por mulheres. A RSX é a prancha à vela, nosso conhecido windsurf. A categoria tem provas para homens e mulheres. E, por último, a Nacra 17, que estreia nos Jogos.
O barco é um catamarã de casco duplo para 2 iatistas e a tripulação deve ser mista. São 5 regatas por categoria e a cada dia a prova é numa raia diferente. As provas serão disputadas de 8 a 18 de agosto. Os 2 eventos teste receberam uma ajudinha de São Pedro. Não choveu e as condições da água estiveram muito boas. As competições receberam elogios. Foi um grande teste, eu acho que principalmente para as comissões de regatas que vão gerir na água a ação toda, bem como para os atletas que podem se familiarizar um pouco mais com as condições. Os estrangeiros elogiaram bastante, a gente não teve problema com a água, conseguiu completar 9 regatas de 11 propostas, quer dizer, quase todo o programa correu perfeitamente. A gente tem uma variedade grande de condições de vento, de mar também, o que tornou uma competição bem completa. Foram realizados já 2 eventos testes, na mesma época em que serão feitas as competições olímpicas e paralímpicas. Foram tomadas as medidas temporárias, o que a gente chama aí de contingência, né, como biorremediação, uma operação especial, né, de barcos para conter o lixo flutuante, e os resultados foram positivos. A gente provou que dá para fazer uma competição, né, de nível olímpico e paralímpico na Baía de Guanabara. Mas quem está acostumado a velejar nessas águas sabe que no caso de condições meteorológicas adversas, as raias podem ficar bem sujas, como explicou o treinador de nossa equipe de vela, Torben Grael, em uma entrevista ao programa Stadium em 2015. A gente compete nessas condições, mas é horrível você competir assim nos Jogos Olímpicos, né? Então isso vai fazer, vai trazer uma imagem muito negativa para a gente. A chuva faz com que as galerias fluviais joguem na baía muito lixo flutuante, como embalagens e sacos plásticos, pedaços de madeira que, se atingirem um barco, podem ser determinantes para o mau resultado numa prova. Lixo flutuante, principalmente sacos plásticos de tamanho maior, né, eles impactam assim, de maneira notável no desempenho do barco. Os barcos são sensíveis, né, e um plástico grande agarrado lá no leme de uma embarcação, por exemplo, pode fazer uma diminuição da performance suficiente para alguém perder a regata. Então a gente não pode ter o risco das regatas serem decididas por quem pegou lixo, por quem não pegou. Dificilmente uma pessoa consegue ser um bom oficial de regata se ele não teve contato com a vela durante um período longo, porque você tem que velejar junto com a pessoa. A gente está aqui fazendo regata, está preparando a raia, a gente sofre junto com a pessoa. Se a raia está ruim, eu fico bravo igual o velejador, entendeu? Eu me coloco no lugar do velejador para saber se a condição está legal. O atual campeão olímpico de prancha-vela, o holandês Dorian van Rijsselberghe, tinha elogiado os locais de prova durante o evento teste de agosto passado. We've had a very nice week so far, breezy, full of gusts and fun and sunshine. Yeah, it's been a great week for me and I think everybody's been enjoying themselves on the beach here in Rio de Janeiro. Mas quando voltou ao Rio em dezembro de 2015 para a disputa da Copa Brasil de Vela, encontrou um quadro bem diferente e fez duras críticas às condições da água em sua página na internet, chamando a Baía de Guanabara de uma sopa de plásticos. Agosto é um mês com pouca chuva no Rio. Mesmo assim, a estrutura de ecobarreiras e ecobarcos foi reforçada para tentar deixar a área das raias mais limpa. Ao todo, 10 ecobarcos, sendo 3 como este, com capacidade para 3 toneladas, fazem essa operação diariamente. Eles saem pelas águas da Baía de Guanabara em busca de lixo flutuante e recolhem, em média, 40 toneladas por mês. Boa parte desse volume é formada por objetos inusitados. Muita coisa que é disposta na rua, não é coletada, vem o vento, vem a chuva e acaba na Baía de Guanabara. Isso, aliás, acontece no mundo inteiro. Ecobarcos tem ecobarreiras e ecobarcos tem no Tamisa, em Londres, tem no Rio Sena, em Paris. Eu acabei de chegar de Baltimore, do Rio St. John, lá no Harbor da Baía de Chesapeake. Lá tem, aliás, eu fui visitar justamente um ecobarco lá, que é uma water wheel. Então, levaram para mostrar como uma sugestão para ser colocado nos rios, aqui no Rio de Janeiro, né, no caso da Baía de Guanabara, no estado do Rio.
Então existe em todo lugar. No local onde serão as raias olímpicas, né, não teremos problema. Até porque é uma grande renovação de água e os ecobarcos, ecobarreiras vão estar operando full time. E também o INEA vai estar aqui com equipes de monitoramento permanente, né, vamos montar trailers aqui na Marina da Glória e lá na Praia de Copacabana, para mostrar para a população, coletar essas amostras e fazer análises expeditas e com informação permanentemente atualizada sobre a qualidade da água. São medidas paliativas, né? As ecobarreiras nos canais, nos rios, não é uma medida definitiva. A medida definitiva é a educação, a coleta do lixo da maneira correta e não você fazer barreiras e o pessoal continuar jogando lixo nos rios. E você tem os barcos que catam o lixo flutuante próximo à raia. Mas é muito difícil, porque nem tudo está flutuando na superfície, alguma coisa fica semi-submerso, não se vê fácil. Muito mais podia ter sido feito de 2009 para cá, quando o Rio ganhou a candidatura. Não se fez tudo aquilo que se podia fazer. E agora falta muito pouco tempo, é difícil de fazer muita coisa. Nós vamos estar toda a equipe do INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente, todos nós vamos estar o tempo todo antenados e acompanhando de perto, vamos estar trabalhando o tempo todo. Agora, felizmente, como você falou, é um período de inverno aqui no Rio, chove muito menos, não tem como ter grandes tempestades nessa época aqui, e mesmo que tivesse, hoje nós temos, você pode ver, já tem, para questões emergenciais, a equipe está preparada para estar monitorando e está lá de perto atuando se houver algum problema. A sujeira na Bahia fez com que se levantasse a hipótese de trocar o local da disputa. A opção seria Búzios, na região dos Lagos. A proposta, feita por um ex-dirigente da Confederação Internacional de Vela, acabou gerando desavenças. O executivo Peter Sorry foi chefe da Federação Internacional de Vela de julho a dezembro do ano passado, período em que fiscalizou as condições da Baía da Guanabara. Na época, ele afirmou que, por causa dos altos índices de poluição, a Baía nunca deveria ter sido escolhida como local de provas e propôs a mudança das competições para o litoral de Búzios, na região dos Lagos, onde a qualidade da água seria melhor. A insistência de Sorry não foi bem vista dentro da federação e ele acabou sendo demitido em janeiro, apenas 5 meses depois de assumir o cargo. O novo chefe executivo da entidade, Andy Hunt, visitou o Rio de Janeiro em março com uma comitiva para conferir a preparação da Marina da Glória. Quando ele retornou, nós entramos em contato com a federação, que fica em Southampton, no sudeste da Inglaterra, solicitando uma entrevista. A diretoria de marketing afirmou que Hunt não estava disponível e que o resultado da visita tinha sido divulgado em uma nota na internet. Na nota, a federação afirma que está satisfeita com o progresso feito e que as obras de adaptação da Marina da Glória devem ser concluídas a tempo. Diz ainda que todos os protocolos estão sendo seguidos para garantir a saúde dos mais de 200 atletas que participarão das competições. Uma nova visita ao local deve ser feita pelos dirigentes da entidade ainda este mês. E quem sabe depois dela, as autoridades voltem a falar com a imprensa. Por aqui, tanto a Confederação Brasileira de Vela quanto os velejadores que vão integrar a equipe nacional preferem o silêncio. Segundo este e-mail enviado para a produção do programa, a explicação é a seguinte: os atletas atualmente estão focados na preparação para os Jogos Olímpicos. Tudo o que tinha de ser falado sobre poluição na Baía de Guanabara já foi dito. O foco agora é a preparação para os Jogos. Depois do intervalo, a importância da Baía de Guanabara para a cidade e o risco que a poluição de suas águas traz para a saúde dos atletas. Em janeiro de 1502, os portugueses que exploravam a costa da nova terra descoberta deram de cara com a entrada da Baía de Guanabara. Por causa de sua largura, 700 metros, acreditaram ser ali a foz de um caudaloso rio e batizaram a localidade como Rio de Janeiro.
Na verdade, nós temos rio de fevereiro, de março, abril, maio, junho, julho. Na verdade, não é uma baía. Na verdade, é um recorte muito especial da costa que tem o formato de uma concha servida por muitos rios. Quer dizer, a Baía de Guanabara é, na verdade, o estuário de uma vasta quantidade de rios. Os portugueses descobriram, mas não ocuparam. Resultado, os franceses vieram dar por essas bandas e aqui se estabeleceram. Os franceses se articularam muito bem com tupiniquins que estavam aqui, né? E os franceses que vinham para cá para obter algumas coisas importantes para a França, né? Era pimenta do cheiro e pau-brasil. E estabeleceram um comércio bem-sucedido de feitoria colonial. Até que Villeguignon vem e funda a França Antártica, né? Os portugueses voltaram em 1565 e fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 2 anos depois, contando com a ajuda de reforços indígenas, expulsaram os franceses que estavam entocados na ilha de Villeguignon. O nome carioca, que passou a denominar os que aqui vivem, tem a ver com a Baía de Guanabara. Carioca é o nome de um rio que desemboca na Praia do Flamengo. Mas o lugar era chamado porque havia uma casa de pedra. Quer dizer, casa de pedra é um nome, é claro que era interposto. Escuta uma coisa, um navio chega, precisa de água doce. Onde é que ele apanha? Na foz do rio de Água Doce, era a foz do Carioca. A capital da colônia continuava sendo Salvador, mas o porto instalado no Rio de Janeiro ganhava cada vez mais importância. A Guanabara, o porto do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, se confirma como epicentro de uma região, vasta região, chamada Brasil, né? E há a fantasia da Ilha Brasílica na cabeça dos portugueses, que era a ideia de que as ilhas são controláveis. Como é que você pode converter isso numa ilha? Na imaginação portuguesa, o Amazonas se ligaria à bacia do Paraná-Uruguai e haveria um enorme território, uma ilha, Ilha Brasílica. E onde é que está o epicentro político, geopolítico? Rio de Janeiro. Essa construção cria uma coisa muito curiosa, que é um imenso território, não é? Controlado por uma cidade portuária colocada nesta baía. A cidade não parava de crescer, uma expansão sem qualquer planejamento. E a solução encontrada para se livrar de toda a sujeira produzida pela população, hoje soa totalmente absurda. Era pela Praia do Russo por onde saía o esgoto da cidade, não era esgoto, saíam as barcaças que iam até a entrada da baía, jogavam e o barco levava. Russell era um concessionário do serviço, digamos, de esgoto. Aí Praia do Russell, porque ela era o embarcador de... Eu não vou nem dizer, mas todos já entenderam. E esse embarcadouro se seguia à Praia do Flamengo, que era um depósito colossal de sujeira. Por isso é que o Barão Nófrigo, o homem mais rico do seu tempo, fez um palácio no Catete para a residência dele, nunca morou lá, depois se converteu no Palácio da República, né? Virado de costas para o mar. Por que o Palácio do Catete está virado para dentro? Porque o fundo era muito ruim. Com a evolução urbana, o esgoto passou a ser recolhido e tratado. Mas nunca a estrutura de saneamento do Rio de Janeiro conseguiu atender à total necessidade de uma população que jamais parou de crescer. O problema da Baía de Guanabara hoje, realmente, os maiores problemas são esgoto e lixo, quer dizer, fazem parte do saneamento. Isso sem a gente falar na drenagem pluvial, porque a drenagem pluvial também a gente não trata, a gente só... Todas as águas de chuva são direcionadas diretamente para a Baía de Guanabara sem nenhum tipo de tratamento. Sem nenhum tipo de tratamento, a não ser os filtros que as próprias bocas de lobo fazem, né? No começo da década de 90, uma esperança.
o governo do estado criou o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Mas essa primeira etapa, que foi chamada de PDBG, eu acho que teve um erro fundamental, que foi um erro de comunicação. Porque o projeto em si não era um projeto de despoluição ainda, e sim um projeto de saneamento. Então, prometeu-se despoluir a Baía de Guanabara em 4 anos, quando isso é um processo quase impossível. Um sistema desse tamanho, uma baía com 400 km², com uma área de drenagem 10 vezes maior. Muito dinheiro foi gasto botando água nas favelas, dando água para os moradores todos da favela. Quer dizer, foi um avanço. Mas, em termos de poluição da Baía de Guanabara, foi pior, porque uma família que vivia com uma lata d'água passou a viver com a torneira aberta, né? E aí, quer dizer, o consumo de água foi maior e a oferta de esgoto para a Baía de Guanabara foi muito maior também. O PDBG acabou, mas outras iniciativas se seguiram, como o combate à poluição industrial. Só que isso não impediu que acontecesse o maior acidente ambiental da Bahia, um enorme vazamento de petróleo. Foi no ano de 2000, um duto da Petrobras se rompeu, provocando um vazamento de 1.300.000 litros de óleo combustível nas águas da Bahia. A mancha se espalhou por uma área de 40 km² e afetou não só a fauna e a flora do local, como a vida de milhares de moradores do entorno da Bahia. Outra medida recente para o combate à poluição na Baía de Guanabara foi o fechamento de grandes lixões, como o de Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina. O aterro de Gramacho e o aterro de Itaoca de São Gonçalo foram fechados, agora recentemente. Mas não resolveu o problema do lixo, porque tem um monte de... Quer dizer, esse aterro oficial foi fechado e começaram uma porção de pequenos aterros irregulares, portanto não controlados, espalhados, embaixo dos rios estão sendo jogados lixo. Então hoje nós estamos com um problema grande, principalmente nesses municípios muito populosos, de lixo espalhado. Na hora da chuva, na hora da enxurrada, que nós temos tido muitas agora recentemente, esse lixo vai dar na Baía de Guanabara. Rio de Janeiro. Com a escolha do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos Olímpicos em 2009, uma nova esperança. Na proposta da candidatura, estava prevista a despoluição de 100% das águas da Baía de Guanabara. Mas o tempo foi passando e as obras necessárias para um projeto tão audacioso não se concretizaram. A questão da Baía de Guanabara ela é muito maior do que o momento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É um resultado de décadas de um passivo ambiental, né, especialmente um passivo no saneamento básico, que infelizmente a cidade do Rio, né, compartilha com outras metrópoles brasileiras. Então eu acho que um ponto importante aqui é que uma questão que ela é local, por causa dos Jogos, os Jogos colocaram o holofote em cima do problema da Bahia e, por consequência, do problema da falta de prioridade de saneamento nas nossas metrópoles. Agora, às vésperas dos Jogos, o governo assumiu que a promessa não será mesmo cumprida. Após a conclusão de novas obras, como uma galeria de coleta de esgoto no entorno da Marina da Glória, de onde sairão os barcos, espera-se chegar a 80% das águas despoluídas. Eu, sinceramente, não sei de onde que se tirou esse número, nem 80% de quê. Então, vocês que são comunicadores são importantíssimos nisso. A gente teve um secretário de meio ambiente que usava como unidade de volume o Maracanã, né? Lembra o Maracanã de esgotos, o Maracanã. Então, quer dizer, essas coisas de comunicação que são usadas complicam às vezes, né? Porque como é que você promete despoluir 80%? O que é isso? É de esgoto, é de lixo, é de saneamento, é de 80% de quê? Vai matar 80% das pessoas para ficar tudo mais limpo? Qual é a certeza que a gente tem hoje? Que nas raias onde vão acontecer as competições, a qualidade da água, do ponto de vista, né, dos indicadores bacteriológicos que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, elas estão adequadas. Mas a qualidade da água no ponto de saída dos barcos, ali na Marina e na Praia do Flamengo, ainda não está adequada. Isso vai ser corrigido com a obra da Galeria de Cintura que
está praticamente, né, tá chegando à sua conclusão, e a gente está acompanhando muito de perto esse movimento de conclusão dessa obra, e vamos fazer um monitoramento, né, acompanhar o monitoramento que vai ser feito pelo Estado, mais intensivo, para a gente provar a efetividade dessa obra. A aparente poluição nos locais de competição fez com que este jornalista americano, que vive no Rio de Janeiro, decidisse começar uma grande investigação sobre a qualidade da água na Lagoa Rodrigo de Freitas, na praia de Copacabana e, é lógico, na Baía de Guanabara. Desde eu tive a ideia de a gente fazer nossas análises, porque a gente não estava conseguindo dados sobre os números de vírus na água, demorou 1 ano para achar uma empresa ou um pesquisador que não teve medo do Comitê Olímpico. Porque este assunto é muito sensível, obviamente. Tem muita grana nos Jogos Olímpicos, é muito sensível em termos políticos. Então eu perguntei para 4 empresas internacionais e cada um falou que não, a gente tem contratos com o governo brasileiro, que a gente está lucrando muito e a gente não vai fazer esta análise para vocês, para o governo ficar chateado com a gente. Eu falei com muitos virólogos aqui no Rio e em São Paulo também. E cada um falou que, oi rapaz, a gente queria muito fazer essa pesquisa com vocês, mas eu estou aqui numa universidade federal, estadual, e a gente recebe nossos fundos do governo. Só quem aceitou a tarefa foram os pesquisadores da Fivale, uma universidade do Rio Grande do Sul. Os resultados obtidos por ele foram assustadores. A gente começou em março do ano passado as amostras da água aqui na Baía de Guanabara. E mês depois mês, a gente achou tantos vírus, e principalmente adenovírus, que os expertos falaram que essa água é basicamente esgoto puro, em termos virais. A gente procurou para 5 tipos de vírus, que são 3 tipos de adenovírus, rotavírus e também enterovírus, além de hepatite A. Adenovírus está presente em toda a amostra, em níveis muito altos, tipo quase 2 milhões vezes mais altos que seria Alamartes lá nos Estados Unidos. Esse relatório ao qual você se refere, ele usou um parâmetro viral para medir a qualidade da água. Vírus, não existe consenso sobre utilização de parâmetros virais para medir a qualidade de água. Por quê? Porque cientificamente não se tem certeza de qual é o limite. O que a gente tem usado para avaliar, né, a qualidade da água? Parâmetros bacteriológicos, que são os definidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando você vai medir uma coisa, você tem que saber se a sua balança, se a sua régua está calibrada ou não. A medição de vírus hoje é uma balança, uma régua não calibrada. De fato, não existe no lei aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, uma lei que fala que você pode ter só X nível de vírus na água. Mas isso não significa que se o vírus não está na lei, não significa que o vírus não está na água, entendeu? E eu sei que lá nos Estados Unidos e na Europa, a comunidade científica está dando uma pressão enorme em cima dos governos lá, justamente para incluir os marcadores virais nas leis dos Estados Unidos lá na Europa. Eu acredito mais nos trabalhos sistemáticos que são feitos pelas instituições credenciadas para isso. E o INEA é uma instituição séria, que herdou da VEMA, né, toda a seriedade continua, e eles têm amostras ao longo do tempo, em pontos específicos. É muito complicado você descobrir qual é o ponto da amostra, coleta, como é que você faz a coleta de amostras? O governo reclamou que vocês estão só olhando a água que está perto da beira.
ao lado das galerias pluviais. Então, o que a gente fez? A gente mudou nossa análise. A gente foi lá, no meio da Baía Guanabara, no meio, e a gente encontrou níveis de vírus igual. Ou seja, a baía inteira está totalmente poluído, está totalmente contaminado com esgoto. A reportagem de Braid mobilizou ambientalistas, atletas e pescadores que aproveitaram para protestar com o direito a uma grande barqueata e também a um habitácio na praia de Botafogo. A Baía de Guanabara não é latrina! A imprensa mundial aproveitou a deixa e fez uma série de reportagens sobre o tema. Houve até jornalista desafiando o Comitê Olímpico Internacional. My offer remains on the table, okay? To any member of the Executive Committee of the International Olympic Committee, the Executive Board, go to Rio, take a swim in this water, spend 1 hour in this water with your family. I will pay the expenses. I will send a camera crew, I will videotape this, and I will pay the expenses out of my own pocket. O secretário estadual do Ambiente fez isso, mas escolheu o dia e a hora certos para a demonstração. Todo mundo sabe que durante uma maré, a água mais limpa do mar chega na baía. E se você fica lá no meio da baía, você pode ver essa água, obviamente, mais limpa, chegando na maré. Então, o que acontece? Ele pulou naquela água mais limpa e foi isso. Foi um publicity stunt total. E a água contaminada da Bahia pode ter feito sua primeira vítima entre os atletas no evento teste de agosto passado. O velejador alemão Eric Rail teve que ser submetido a uma cirurgia quando voltou para casa. Ele teve uma séria infecção na perna provocada por uma bactéria muito agressiva. Nesse vídeo feito com o atleta antes da competição, ele e o parceiro de barco, Thomas Plossel, comentaram o quanto era ruim a aparência da água da Bahia. Ja, und ein negativer Punkt hier an Rio, das muss man auch sagen, ist, wenn man sich hier so das Wasser anguckt, ja, da will man nicht gerne reinfallen. Also die Einheimischen scheint das hier mit dem Wasser nicht zu stören. Das hat uns unser Freund aus Brasilien, der uns hier eingeladen hat, auch schon erzählt. Er hat wahrscheinlich viel mehr Antikörper über die Jahre gesammelt als wir. Desde que a gente publicou nossa matéria, na primeira semana, as atletas foram tão chocados que muitos deles estavam falando com a gente, estavam falando com a imprensa brasileira, estavam falando com a imprensa mundial sobre essa situação. E, de repente, as federações que tem que ver com esportes que vai participar na Baía Guanabara, na Copacabana, eles pararam de falar com a gente. Um atleta olímpico que está treinando a vida inteira para ganhar um ouro, sabe? Eu já tive várias atletas, falou para mim de uma forma ou outra que para eles a comer esgoto um dia para ganhar um ouro vale a pena para eles. Eu acho isso um pouco triste, mas isso é a realidade. Os atletas vão encontrar as condições necessárias, né, para que eles possam competir com segurança, né, e com condições de concorrência leal. É tudo que se espera de um campo de jogo de qualidade, como a gente vai oferecer para todos os outros esportes. No próximo bloco, a luta diária de quem tenta manter a natureza viva na Baía de Guanabara e o futuro do programa de despoluição depois dos Jogos. No entorno da Bahia funcionam 7 grandes estações de tratamento de esgoto. A mais antiga foi inaugurada em 1940. Além disso, existem estações menores de tratamento de resíduos. Mas então, por que é que a Bahia continua recebendo tanta sujeira? Houve um problema no PDBG, que houve a construção de várias estações de esgotos, que aliás que foram feitas sem as redes que conduzissem os esgotos até elas, né?
Isso é assim mesmo, você primeiro tem que fazer a estação para depois conduzir as redes. Não adianta você levar redes para não ter nada no lugar, nem jogar em lugar nenhum. Você tem que ter um lugar para jogar o esgoto. Agora, e não sei, faltou dinheiro, mudou o governo, essas coisas, as redes não foram construídas. Ainda temos algumas, não sei algumas, mas ainda temos pelo menos uma que eu passo sempre por ela, que até hoje não funciona, né? Eu já fui inaugurada várias vezes, ou então funciona com muito pouco esgoto, muito aquém da sua possibilidade. A rede sanitária do Rio de Janeiro, ela grosseiramente tem um pedaço que serve à Zona Sul e um enorme pedaço que serve à Zona Norte. O grosso da população está nesse segundo pedaço, porém a prioridade foi dada ao primeiro pedaço. E quando se pensa em corrigir a Bahia, tem que pensar necessariamente na questão do esgoto e na questão do lixo. Toda a região da Zona Norte do Rio de Janeiro, que transportaria esse esgoto para a estação do Caju, até hoje essa obra não foi iniciada. Nós estamos falando aí de 2 milhões de pessoas que lançam diariamente esgoto dentro da água da Bahia. O programa ele já gastou algo em torno de 10 bilhões de reais, né? Uma CPI nos anos 90 concluiu que mais de 300 milhões, uma CPI da Assembleia Legislativa, foram desviados, obras mal feitas, obras superfaturadas, enfim. Eu diria que recursos a Baía de Guanabara já teve muito. No entanto, o projeto ele é bastante limitado, houve erros de planejamento e as obras estão atrasadas mais de 10 anos. Até a Polícia Federal se envolveu nessa questão. A Operação Feng Shui apura crimes ambientais decorrentes da emissão de esgoto sem o devido tratamento nas águas da Baía de Guanabara e lagoas da região da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. No começo de abril, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Belford Roxo. A ação investiga problemas no processamento do esgoto e a suspeita de estelionato, já que a cobrança de taxas estaria sendo feita mesmo com falhas no serviço. Nós tentamos uma entrevista com o representante da SEDAI, mas não conseguimos uma data para que alguém falasse no programa. Independente dos serviços prestados por órgãos governamentais, a saúde da Bahia, de rios ou de lagoas depende também, e muito, do comportamento da população. Nós temos responsabilidade, fazemos o nosso papel e também cobrarmos do governo os trabalhos com saneamento, nos ajudarem. Agora, a gente não pode cobrar do governo que faça o nosso papel de guardar o lixo e tal. Cada um tem que fazer o seu papel. Nós precisamos fazer com que 10 milhões de pessoas se convençam a não jogar o lixo no chão. Esta ajuda também pode partir de entidades não governamentais, de seu poder de mobilização. O projeto Mangue Vivo, ligado à Fundação Onda Azul, é um dos principais programas de recuperação do entorno da Baía de Guanabara. O trabalho começou em 2001, depois de um vazamento de petróleo da Reduc, considerado o pior acidente ambiental da região. De lá para cá, foram recuperados 100 hectares de manguezal, o equivalente à dimensão de 100 campos de futebol. Há exatamente 5 anos, uma equipe do Caminhos da Reportagem esteve aqui em Magé para entrevistar a coordenadora do programa de reflorestamento. Agora, Erian Osório da Silva nos conta o que mudou desde a nossa última visita ao Mangue Vivo. A área era bem degradada, tinha uma quantidade de lixo absurda. Eram montanhas de lixo flutuante, né? Então foi muito difícil fazer primeiro uma limpeza. Nós mobilizamos aqui mais de 40 pessoas da comunidade para ajudar na retirada do lixo, para então começar o trabalho, né, que era de reflorestamento. A reportagem de Carmen Tazifano, em 2011, mostrou o trabalho de replantio para ligar o mangue do Rio Estrela com a área de proteção ambiental de Guapimirim, uma grande região preservada no fundo da Baía de Guanabara, com um tamanho equivalente ao de 15 mil campos de futebol. Na Estação Ecológica da Guanabara, os moradores de Magé são contratados para reflorestar o entorno dos manguezais. Muda por muda, eles vão aumentando o corredor verde. Para cortar uma árvore, você leva, né, um minuto, às vezes, sei lá, uma meia hora, você devasta uma pequena área. Mas para reflorestar até a árvore crescer e ela
né, restaurar um ambiente ecologicamente, ela demora muitos anos. Então, de 5 anos para cá, que foi a última vez que vocês estiveram aqui, as árvores ainda estavam com tamanho entre 4 e 5 metros. Hoje a gente já encontra árvores com 8, 9, 10 metros de altura. E isso para a gente é uma satisfação muito grande, porque aí a gente também vê o retorno da fauna para o local, que foi o mais bacana de tudo. É esse retorno de espécies que estavam desaparecidas na região o maior sinal de que o trabalho vale a pena. Na época a gente só tinha um caranguejo pequenininho, que é o chama-maré, né? E aí com o tempo, conforme o plantio foi avançando e as árvores foram crescendo, os caranguejos viram nisso um abrigo. Então eles foram retornando devagar. Então nos primeiros 3 anos a gente não via uma espécie de caranguejo que era o tesourão. Então, do 4º ano em diante, a gente já começou a ver o tesourão. O caranguejo sá, que é o caranguejo que as pessoas gostam de consumir. Esse, então, tinha desaparecido por completo. E aí, com a restauração ecológica, eles já retornaram e hoje os caranguejeiros conseguem chegar, catar um caranguejo, ir ali num bar, tomar uma cerveja, comer um caranguejo. Então, isso é um benefício que traz aqui para todo mundo que é bom. Todo ano a gente vê a alegria das pessoas de ver um período onde o caranguejo ele faz uma andada, que é janeiro, dezembro e janeiro. Tem a andada do caranguejo e aí são milhões de caranguejos que vão para a beira do mar. E eles se espalham nessa região inteira. Então as pessoas precisam ver resultado, né? E o resultado, quando ele acontece dessa forma, que é visível, que eles conseguem entender, agora eu estou entendendo por que foi necessário restaurar novamente para a gente obter o que tinha há 30 anos atrás, né? O que mudou bastante aqui foi a quantidade do pescado, né? Porque quando teve o derramamento de óleo, o que a gente tinha aqui acabou tudo. Praticamente zerou o que tinha de caranguejo aqui. Hoje, com a recuperação do projeto, eu vejo que quando chega na época do defeso, que os caranguejos saem para se reproduzir, a quantidade é muito grande. Até mesmo as pessoas que... Eu saí da pesca, mas as pessoas que pescaram comigo, eles falam que aumentou muito a quantidade tanto dos peixes como dos caranguejos. Estamos fazendo grandes trabalhos de educação ambiental aqui, né, em várias comunidades, em vários lugares. Isso é muito importante, temos várias organizações não governamentais parceiras. E para isso, no que me toca pessoalmente hoje, a minha atribuição no programa de saneamento ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara é a transparência. Não só a transparência da água, mas a transparência das informações. Com a proximidade dos jogos e a realidade de que ainda falta muito para que a Baía de Guanabara fique realmente limpa, resta a dúvida. Perdemos o bonde da história? Será que, sem a pressão para limpar a Baía antes da Olimpíada, esse trabalho vai continuar? Com relação ao programa de saneamento da Baía de Guanabara como um todo, esse é o legado que nós vamos deixar. O que é o legado? É um plano para tudo isso, para acompanhar. São muitos recursos, muito tempo para serem aplicados, especialmente no esgotamento sanitário e na coleta do lixo na região da Baixada Fluminense. Nós já estamos trabalhando lá e vamos deixar como legado um painel de informações. Estamos trabalhando com um conjunto de universidades aqui do Rio de Janeiro, são 5 universidades e mais 2 centros de pesquisa, né, coordenados pela COPTEC, da UFRJ, a COP. E a ideia é montar um painel sobre a Baía de Guanabara que funcione permanentemente, para que alunos de diversos cursos, professores de todos os cursos, possam acompanhar de perto, desenvolver teses, estar conosco, enfim, acompanhar para que a informação não seja só uma informação do Estado, do governo. A gente não desistiu da Baía, a gente não vai desistir da Baía. A gente provou com o evento teste que dá para fazer competições seguras e de nível olímpico e paralímpico e vamos manter, né, os olhos do mundo na Baía para que as medidas que precisam ser tomadas de médio e longo prazo continuem. 3 medidas são essenciais. O controle industrial, e principalmente nesse momento que há uma expansão quase ilimitada da indústria petroleira, aumenta o risco de acidente. Concluir os troncos coletores, para que as estações que já foram implantadas possam tratar esgoto. Isso pouquíssimo é feito hoje em dia. E uma terceira medida que é fundamental, nós temos que fazer um grande reflorestamento na região metropolitana. Por quê? Porque a Bahia está secando.
sem a vegetação, quando chove, a Bahia recebe muito sedimento, é o que nós chamamos de risco de uma morte física da Bahia. Talvez eu não veja o esgoto, ela limpa de esgotos, mas eu tenho esperança de ainda na minha vida ver a Bahia limpa de lixo, porque eu tenho certeza que lixo a gente consegue, num pequeno esforço, de cada município são 15 distribuídos, eu acho que a gente consegue. Um esforço também da mídia, da auxílio da comunicação, que a comunicação faz muita coisa, né? Se você não fosse otimista, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Se eu não fosse otimista, eu não estaria aqui, claro. Não é? Eu sou otimista, sim, claro. E trabalho para isso. Eu não tô. Trabalho para isso e eu acredito que eu vou ver ainda a Bahia limpa, de lixo, pelo menos. Esgoto eu não tenho tanta esperança. Não na minha existência, né? Mas... E num futuro muito distante, talvez daqui uns 20, 25 anos, se a gente tiver, desde agora, um programa que esteja comprometido com a despoluição da Baía de Guanabara, aí sim é possível a gente contar com esse tempo, né, aí de maturidade suficiente para daqui a 20 anos os nossos filhos, netos possam usufruir e ver, né, algo novo acontecendo na Bahia. Mas eu não tenho esperança assim de ver isso acontecer tão cedo. E é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente pensou em desistir, né? Então em 15 anos a gente consegue ter um resultado. Mas se no meio do processo você desanima, então é melhor nem começar. Mas se você começa e tem essa esperança, né, essa expectativa de que as coisas vão melhorar, aí sim a gente começa a fazer o nosso papel real e verdadeiro. Mas tem que ter paixão, tem que ter fé, né, e uma expectativa muito alta para fazer um trabalho como esse. Eu acredito que se as pessoas estiverem imbuídas desse espírito, né, aí sim as coisas vão funcionar melhor. Eu sou otimista em relação ao Brasil. Por isso eu tenho que ser otimista em relação à Baía de Guanabara. Quer dizer, é mais fácil ser otimista em relação a Guanabara se eu sou otimista em relação ao Brasil. Eu acho que nós temos dentro de nós uma enorme capacidade de superar as crises que nós temos. Nós vamos vivendo uma crise muito importante, muito séria, uma crise estrutural muito complexa. Porém, eu acho que a falta de perspectivas vai se substituir por perspectivas de sonho em torno dessas perspectivas. Então, por exemplo, para o Rio de Janeiro, certamente a ideia de uma Guanabara plenamente utilizada pelo povo da Baía de Guanabara vai ser importantíssimo. Será talvez a maior de todas. O fato é que as provas de vela vão acontecer. As condições da água nos dias de competição, as garantias para a saúde dos atletas e a imagem da cidade após a pira olímpica se apagar são grandes incógnitas. Infelizmente, só nos resta torcer para que tudo dê certo nas regatas de uma maneira geral e para o sucesso de nossos iatistas. Eu acho que a gente tem que trabalhar para ter o maior número de classes em condições de disputar medalhas. Obviamente, o Brasil vai, como país sede, disputar todas as classes. São 10 classes. Algumas eu acho que dificilmente a gente teria medalhas. Mas, por exemplo, na Copa do Mundo em Miami a gente tinha 7 brasileiros na disputa da regata final. Isso aí é um ótimo sinal. Nós temos 3 campeões mundiais neste ciclo olímpico, né? No laser, no FX e no fim. 3 classes diferentes, então também é um ótimo sinal. A gente tem evolução muito boa, né, em algumas classes, né? A prancha feminino, o 49er, o FX que já entrou no começo da classe, é uma classe nova, mas que o Brasil entrou super bem, e outras classes onde a gente tem que melhorar um pouquinho, né? Acho que são pouquíssimos os países que são competitivos em todas as classes, e conosco não é diferente.